Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha, tudo uma delícia. Hoje eu quero bater um papo reto com vocês. Antes de começar esse bate-papo, eu quero agradecer ao professor Vinícius do curso CNPI, o qual tem me ajudado, tem me estimulado a correr na frente da educação, de virar, quem sabe, um analista, CNPI. E dentre esses estímulos, o curso do professor Vinícius é um curso bastante dinâmico, onde eu me identifiquei bastante com a metodologia dele, e aqui eu estou trazendo para vocês uma aula e transformando isso na realidade, quem é o agente superavitário, quem é o agente deficitário, o que leva a ser um agente deficitário, o que leva a ser um agente superavitário, tá? E para isso eu tenho que contar um pouco da minha história, tá? Então tenho muita gratidão ao professor Vinícius, estou fazendo esse vídeo, professor, em sua homenagem, destacando o seu preparatório, que é um preparatório praticamente que individual, onde o professor Vinícius tira as dúvidas individualmente no WhatsApp. O conteúdo, o material que ele fornece é um material bastante técnico-analítico, te ajuda com vários exemplos a praticar o que ele está ensinando. Tem bastante exercício, é vitalício, pessoal, e ele te dá um suporte sensacional até o dia da sua prova. Tanto é que ele pede para que a gente não faça o exame antes de fazer um teste com ele, com os professores desse curso. São muito sérios, gostei demais. Muito obrigado, professor. Tamo junto. Vou deixar aí abaixo da descrição desse vídeo, tá? O link do curso. Não estou recebendo nada por isso, tá? Estou fazendo isso em consideração ao professor que está me dando maior apoio, me dando força para que eu consiga tirar. Então isso chama-se gratidão. Muito agradecido, professor. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje do Sistema Financeiro Nacional, muito rapidamente, porque o principal objetivo dessa aula aqui, pessoal, é mostrar o que é o agente superavitário e deficitário, tá? E as suas funções na economia, Então a gente vê aqui que o Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de elementos, que são as instituições públicas e privadas, com finalidade de canalizar a poupança das unidades superavitárias até o investimento demandado pelas unidades deficitárias. Olha só o que é isso, pessoal. Eu me identifiquei por décadas da minha vida como um agente deficitário. E se você tem uma história parecida com a do Merenda, então eu vou detalhar isso para vocês aqui, tá? Trazendo essa teoria para prática, para o dia a dia da gente, tá certo? Esse elemento que está aqui no meio é o banco. Então, ele é um mediador entre o agente superavitário e o agente deficitário. Quem é o agente superavitário? É aquele poupador, aquele cara que o que ele recebe, ele gasta menos do que o que ele recebe. Ele tem dinheiro para poupar, tá? Todo mês sobra alguma merenda para ele, ele vai lá e vai poupando, ou na poupança, ou no CDB. Eu coloquei o CDB que eu vou já falar sobre isso. Então esse cara aqui, tá? Isso aqui é raridade, tá? Aqui no Brasil, poucas pessoas são poupadores, Nós temos mais características de agente deficitário. Quem é o agente deficitário, pessoal? É as pessoas que não conseguem manter o seu padrão de vida, que começaram a gastar mais do que ganham, pessoas que às vezes têm problemas financeiros, não por causa até da sua capacidade de gerar renda, Às vezes você ganha um salário de 2, 3 mil, aconteceu um acidente, você tem um problema de saúde, que o custo é muito alto, depende de SUS. Então, algumas pessoas são agentes deficitários por não ter condições nenhuma, de até se socializar e trabalhar. Pessoas que têm problemas, de saúde, limitadas, às vezes não conseguem nem gerar renda para elas próprias. Então a gente não vai falar dessas pessoas, que são as exceções, tá?
O agente deficitário, pessoal, ele se oriunda da seguinte forma: você recebe o seu salário, aí você é o primeiro salário, quer que em vez de você colocar o seu investimento em primeiro lugar, você coloca a despesa em primeiro lugar, tá? Você sempre tem a intenção de trabalhar para gastar o seu dinheiro, tá? Para gastar o seu recurso. De investir, as pessoas têm aquele preconceito, né? Ah, eu vou morrer, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Então, por isso que o Brasil, eu não vou falar da Venezuela, da Argentina, eu vou falar do Brasil, que esse é o meu querido e amado país, é o Brasil. E eu estou falando com você, brasileiro que está vendo esse vídeo. O agente deficitário, ele por si só se forma sozinho. Por quê? Ele já começa a trabalhar, na maioria das pessoas, né? Na maioria das famílias, tá? E já começa a ser um agente deficitário. No primeiro salário, ele sai gastando tudo, ele vai para o restaurante mais caro, ele compra o celular mais caro da loja de 10 mil reais, ele recebe às vezes 1, 2 salário mínimo. Então ele já vira um agente deficitário de natureza. Fora que quando você assina uma carteira, né, ou passa no concurso, já aparece um bocado de ofertante para te fazer gastar dinheiro, né? E falar de investimento, você fica cada vez mais distante. Então não é à toa que uma pesquisa mostra que 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas, certo? Mas isso tem uma origem lá no começo, né? Então, por isso que a maioria dos brasileiros são agentes deficitários, tá certo? E aí, por que eu falei de sistema financeiro nacional? Porque esse conjunto de elementos, de instituições públicas e privadas, é que vai fazer, de forma harmônica, né, canalizar a poupança das unidades superavitárias até o investimento demandado para as unidades deficitárias. Então, o que é que esse elemento faz? Tá? Essa setinha está até errada. Tá? Esse cara aqui, ele vai emprestar dinheiro, ele vai emprestar dinheiro para o banco através de um certificado de depósito bancário, que é o CDB. Não vou entrar muito em detalhe, porque esse vídeo aqui é só para despertar você. Então, o CDB é um produto que tem em qualquer banco, que todo mundo conhece, algumas contas Prime, né? Até, normalmente já o próprio salário, o dinheiro que cai nessas contas já automaticamente vai para um CDB, né? E é um certificado de depósito bancário que tem uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Nós vamos fazer uma aula para vocês saberem o que é o Fundo Garantidor de Crédito e o que ele de fato garante, né? E a origem dele, tá certo? Na próxima aula a gente vai ver isso. Então, o banco, ele é o intermediador, tá? Tanto um banco pode ser um banco público, né? Uma instituição pública ou privada, normalmente bancos comerciais, tá? Então ele vai fazer essa ponte, né, entre o agente superavitário, tá, que é o camarada que poupa, tá? Então, quando eu falo do deficitário, eu me coloco nesse lugar e eu estou contando um pouco da minha história para vocês. Eu fui um agente deficitário por décadas, tá? Por décadas. Até um dia o meu tio tá tomando refrigerante comigo, eu já estava para fazer 40 anos, ele disse assim: pô, meu filho, você ainda não tem uma casa. Pô, o meu contra-cheque todo enrolado, porque o que é que o Merenda fazia? O Merenda queria ficar rico. O que é que eu fazia? Pegava empréstimo, colocava dinheiro em pirâmide. Eu vi aquele cara lá de 30 anos, eu com 30 e pouco, do lado da Ferrari, achava que aquilo ali era, pô, o cara conseguiu, também eu consigo. Tudo aquilo ali é fake, era tudo fake. Aí o Merenda, passando anos e anos jogando dinheiro fora, criando mais dívida para querer ficar rico da noite para o dia. Como eu vi que isso não resolveu minha vida, pelo contrário, só piorou a minha vida, e eu vivia nos bancos, pegando dinheiro emprestado, refinanciando empréstimo. Eu sou militar da reserva da Marinha, e não é só eu que estava, né? Graças a Deus eu saí, tá? de deficitário. Eu passei a ser um agente superavitário, galera. Sabia? O Merenda é um agente superavitário, então ele empresta dinheiro para o banco, tá? Mas quando eu estava desse lado, a minha vida não andava, o tempo ia passando, você não nota que o tempo vai passando,
porque a tua energia, a tua vitalidade, né? Parece que todo dia está igual, então você não nota que o tempo está passando e você está ficando para trás, né? O problema do agente deficitário, qual é o problema? Ele é um agente devedor, ele fica sempre devendo e pagando juros. Isso vicia, pessoal, isso vicia. Então nós tivemos um período lá nas Forças Armadas que o salário estava muito ruim, não estou dizendo que está bom agora, né? Mas estava muito pior. E aí o governo da época, tá? Ele aumentou a margem consignável dos militares para 70%. Então, os nossos colegas, inclusive eu, comprometia quase toda a minha margem. Ou seja, às vezes a parcela empatava com o meu líquido que eu recebia. Então, eu só vivia refinanciando os empréstimos, assim como vários amigos meus que são das Forças Armadas se aposentam e continuam nessa empreitada de agente deficitário. Isso aqui é ruim pelo seguinte, principalmente para você que tem 20 anos, 15, 20, 30, que está no mercado de trabalho. Você vai olhar um colega seu superavitário e vai ver que a vida dele só prospera. Você vai começar a sentir, às vezes, inveja do camarada. Para que esse tipo de sentimento saia de você, você tem que ter consciência financeira de que este é o lado errado da moeda. Mas a educação financeira no Brasil a gente infelizmente não tem, né? Como gostaria, não existe, né? A gente tem que salve-se quem puder, né? Muitas das vezes os nossos pais, né, eram agentes deficitários porque queriam investir na educação da gente, ficavam vendendo o almoço para comprar a janta, tudo para investir na gente, né? E aí a gente cresce e continua fazendo as mesmas coisas. Por quê? Não só por isso, né? Porque às vezes o pai e a mãe gastam o dinheiro que não tem pelos filhos, né? Mas é porque ele nunca teve uma cultura e nunca passou essa cultura para os filhos, tá certo? Então, o agente deficitário é a realidade de 78,5% das famílias brasileiras. Ou seja, o superavitário empresta dinheiro para esses caras através do CDB. Por que esse cara empresta? Porque o banco promete uma remuneração para ele, né? Um pouquinho, uma remuneração entre alguns 100% do CDI, 80% do CDI, 90% do CDI, né? Que é certificado de depósito interbancário. Também a gente vai falar sobre isso em outras aulas. Então, quando eu viro um agente superavitário, o que acontece? O superavitário, ele constrói patrimônio. O superavitário tem metas, realiza sonhos. De que lado você quer estar, merendeiro e merendeira? De que lado você quer estar? Eu estou muito satisfeito de estar desse lado da moeda. Claro, as opções, o investimento em ações, renda fixa e o meu lucro com as minhas opções me proporcionou uma vida que eu jamais teria só como suboficial de marinha, né? Isso me ajudou, né? A senhora Melinda também é superavitária. Então eu estou muito feliz, muito satisfeito, e eu quero dizer para você, te perguntar, de que lado você quer estar? Que lado você quer estar? Tá? Você quer estar desse lado ou desse lado? Quem está desse lado constrói sonho, de verdade, tá? De verdade, com seu esforço, com seu suor, com seu trabalho e com educação financeira. Mais uma vez eu agradeço novamente ao professor Vinícius por ter sido um gatilho para me educar, tá? Na parte de analítica, né? de mercado, né? Então eu estou querendo realmente focar nisso aí para me virar, quem sabe, um analista, né? É para isso que a gente está aqui, tá bom? E eu quero fazer isso e também ajudar você. Eu quero te ajudar a sair desse buraco, porque foi um buraco que eu fiquei 42 anos. 42 anos. Então, é possível? É. Hoje eu estou com 50, né? Esse ano, setembro eu faço 51. Então eu estou aqui, eu consegui, depois de velho, né? Depois de tomar muito tapa na cara, eu consegui ver que eu estava ficando velho, que eu ia precisar de outros recursos, né? Que só o agente superavitário vai poder bancar, né? Quanto é que é um plano de saúde para um cara de 50 anos, 60 anos, 70 anos?
quanto é o custo de vida, mesmo você sendo uma pessoa saudável. Então, ainda dá tempo de você virar um agente superavitário. Se você recebe o seu salário e você já investe, às vezes numa empresa privada, tem planos de previdência. Então, já que é o teu primeiro emprego, já te vincula a uma previdência privada, já é um investimento. Cria um investimento com débito automático em conta. Quando o teu salário cair, aquilo já vai automaticamente. Tu vai te acostumar a investir e isso vai te estimular a longo prazo, porque tu vai fazer uma curva exponencial, que é a famosa curva dos juros compostos, que também o Merenda vai demonstrar isso para vocês nas próximas aulas, beleza? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!